Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade, pelo privilégio de poder me colocar aqui à frente deste instrumento e mais uma vez trazer-vos uma palavra da parte de Deus. Dou graças a Deus por este dia, por esta manhã. Dou graças a Deus pela vida, dou graças a Deus por tudo, pela vida da minha filha e por tudo quanto Ele tem nos proporcionado e tem aqui nos concedido até esse momento. Queridos, convido-vos nessa oportunidade a ler comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, que diz-nos assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Ainda no capítulo 5, versículo 8 e o versículo 11, que diz-nos assim: Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E para finalizarmos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 1 e o versículo 2. Carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Amém. Glória a Deus. São esses os versículos que nesta oportunidade eu quero tomar como base para estar firmado no que vou falar. Eu confesso aos irmãos que eu continuo preocupado com o que o pastor falou no domingo passado, quando dava seu apoio, seu aval ao passeio que a igreja vai fazer ali nesse mês de março. Suas palavras
em apoio às práticas mundanas que ali oferecem aos que tomam aquele lugar para um passeio. E eu fiquei muito preocupado, estou preocupado, a ponto de chegar à conclusão que acabou a igreja. A igreja acabou. Diante desse apoio do pastor, e de ainda citar nome por nome daquilo que se oferecem lá, no que ele chamou de divertimento, de lazer, eu confesso aos irmãos que eu me preocupo. Porque, como eu disse, essas práticas praticadas lá no acampamento podem ser praticadas cá fora, nos lares, na casa de cada um. Não haverá pecado nenhum nisso, desde que tudo faça como divertimento, nada cobrando, nada pagando para fazer. Embora, para desfrutar de tudo isso lá, está sendo pago. Eu não lembrei de falar isso no vídeo anterior, agora que me está vindo a lembrança. Eu esqueci-me desse detalhe. Abrindo-se então um precedente para o irmão e a irmã pagar para se divertir também, desde que faça isso como um divertimento. Eu esqueci desse detalhe. Eu esqueci que não estão indo ali de graça. Estão indo ali por R$150 para participar de todas as atividades mundanas que se oferecem lá, pelas quais muitos crentes vão. De maneira que se fez todos esses meses a propaganda em cima do altar e fixado cartaz dentro do templo, divulgando essas práticas mundanas condenáveis pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas se fez a propaganda dentro do templo, divulgando, e o pastor, para endossar, deu o seu aval dizendo que lá tinha tudo esse tipo do que ele chama de divertimento. Então eu esqueci desse detalhe, que o irmão pode sim chegar num bar, pagar uma ficha e brincar de sinuca com o irmão. Qual o problema? Não há problema nenhum. Naquelas máquinas de jogos que tem lá nas lojas, fliperama, o irmão pode jogar sim. Não há problema nenhum. Isso não compromete a salvação do irmão. Porque se não compromete lá no acampamento, também não compromete cá fora do acampamento. Não compromete quando você não está no acampamento. Porque você está se divertindo, desde que você faça por divertimento. Não faça competindo, mas faça se divertindo. Então, é um detalhe que eu quero aqui respaldar, de que o irmão pode sim chegar no bar, bater um sinuque, aquelas máquinas de pimbolim que tem os bonequinhos parecendo jogadores. O irmão pode sim estar, e eu não vou ignorar o irmão no bar não, se eu ver, viu, irmão? Se eu ver o irmão no bar, eu não vou ignorá-lo, viu? Não vou desprezá-lo, tá? Se eu ver a irmã por aí de bermuda, de maiô, desde que não esteja de biquíni. Se eu ver a irmã de biquíni na rua, eu não vou nem olhar para a irmã, porque senão eu posso ser tentado. Mas se eu ver a irmã na rua, com aquele short que estão usando hoje, com 2 dedinhos de bunda de fora, viu? Os seus dotes, os seus seios, tudo de fora, eu não vou ignorar, viu, irmã? Eu não vou ignorar a irmã, pode ter certeza disso. Vou passar pela irmã, vou lhe dar um bom dia, uma boa tarde, tá? Vou lhe cumprimentar com um sorriso, ok?
Porque a irmã está dentro daquilo que o pastor prega, daquilo que o pastor diz que é lícito. Porque se faz no acampamento, pode se fazer também cá fora. Então eu não vou ignorar mais a irmã. Então para mim, irmão, a igreja acabou. Chegamos em um nível mundano de superar os mundanos. Então, lamentavelmente, irmão, a minha indignação a tal pregação em cima do altar arde, queima no meu coração. Eu vi que nós estamos retrocedendo, estamos voltando para trás, e isso é lamentável. Isso é lamentável. Isso nos deixa totalmente incapacitados para pregarmos, porque se pregarmos contra isso, quando isso aí tem o apoio do pastor da igreja, aí nós seremos atacados. Não teremos o apoio do pastor quando estivermos pregando, condenando tais práticas mundanas, que tais práticas não são de Deus, são mundanas da carne, satisfaz a carne, os prazeres carnais. Mas quando tem o apoio do pastor da igreja, quem vai pregar contra tais práticas? Tem que ter coragem. É lamentável. Então, irmão, isso continua ardendo no meu coração, essa insatisfação pelo que eu ouvi. E não sabemos mais o que pregamos. Não sabemos mais contra quem nós estamos pregando. Porque a igreja de Jesus, irmão, ela foi instituída. Ela foi fundada por Jesus para pregar o evangelho. Um evangelho poderoso. O evangelho de Jesus, irmão, ele é poderoso. Ele tem poder. O evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus para salvar os pecadores. Evangelho que não muda, que não transforma. Evangelho que não regenera. Evangelho que não traz o homem e a mulher ao estado original. Isso não é evangelho. Porque o evangelho ele é poder. Ele muda a pessoa, ele transforma as pessoas mundanas em pessoas celestiais. Ele transforma pessoas com aptidões para as coisas terrenas em pessoas para aptidões pelas coisas celestiais. O papel do evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, é esse, irmão. É nos libertar de todas as coisas mundanas que a carne deseja para se divertir. O poder do evangelho, ele atinge a alma e traz para fora. Mas esse evangelho que estamos pregando hoje, esse evangelho banana, esse evangelho feijão com arroz, que massageia o pecado, o ego, a vaidade, o sensualismo nos crentes, isso não é o evangelho de Jesus, irmão. Esse evangelho que estamos pregando hoje na nossa igreja, ele não transforma ninguém. Ele não transforma nem os que estão dentro e nem os que vêm de fora para dentro. Esse evangelho pregado hoje é um evangelho mundano. É um evangelho conivente com as coisas do mundo. De tal maneira que esse evangelho que se prega hoje não condena essas práticas. Pelo contrário, estimula, incentiva, divulga, propaga essas coisas mundanas dentro das nossas igrejas. Mas o evangelho de Jesus, ele é poderoso. Aquele evangelho que sempre foi pregado. Esse evangelho de onde as epístolas é um resumo, de onde o Antigo Testamento já falava
poderoso. Sempre foi para salvar as pessoas, para transformar as pessoas. Ora, irmão, o grande pregador, Gilvan Rodrigues, era jogador de futebol. Batia a bola, pastor. Ele jogava. Mas quando ele viu o evangelho, ele disse que abandonou pelo evangelho. O evangelho ele é poderoso. Mas o evangelho que as igrejas pregam hoje é aquele evangelho anátema que Paulo repreendeu os Gálatas, que tão depressa deixaram o verdadeiro evangelho pelo evangelho diferente, pelo evangelho que não era o de Jesus. De maneira que Paulo disse: olha, se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse aqui que eu vos tenho pregado, seja anátema, maldito. Então o evangelho que as igrejas pregam hoje é um evangelho anátema. Não é o de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, desde quando eu lhe conheço, ele convertia as pessoas, ele transformava as pessoas que tinham prazer, pastor, de fazer essas coisas, essas práticas que vai ser oferecida lá no acampamento. Eles deixavam de fazer tudo isso. Eles tinham passado a ter vergonha. Eles passavam a ter pudor, eles não se ultrajavam, não se vestiam mais à frente, de maneira que causasse vergonha, vexame, ou até mesmo provocasse a libido um do outro por aquilo que via e presenciava. Esse era o evangelho que eu conheci. Esse é o evangelho no qual estou firmado, pastor. Esse é o evangelho que me faz corroer quando eu escuto o Senhor em cima do altar ensinar e pregar tais práticas como lícitas, defendendo que é divertimento. Então, irmão, é lamentável o que nós estamos ouvindo hoje. E eu não aguento, irmão, eu fico com meu coração apertado, comprimindo dentro de mim, que se eu não trazer essa mensagem aqui, eu fico totalmente num estado como se estivesse preso, querendo se libertar. Porque falar isso em cima do altar, dentro da igreja do meu Senhor Jesus, em pleno culto, eu pergunto o que é que nós estamos pregando na igreja. Contra quem? Contra o que é que nós estamos pregando na igreja? A palavra de Deus que nós lemos, irmão, Paulo falando aos Efésios, aos crentes em Éfeso, onde ele testificava no Senhor para que eles não andassem como anda também os outros gentios. Por que os outros? Porque eles eram gentios. Então nós somos gentios e os outros, para quem Paulo escrevia, também era gentio. Mas entre nós e eles e nós tem uma diferença. Que nós não andamos da mesma maneira como eles andam. Nós não andamos como eles andam. Nós não fazemos como ele faz. Porque agora nós temos conhecimento da verdade e da vontade de Deus nessas verdades. Então somos gentios e eles são gentios. Mas o que nos difere deles é que nós não andamos como eles. O que difere o crente do não crente são as obras, as práticas, são a maneira de viver, o desejo, os anseios. O que hoje não tem mais, não diferencia mais quem é crente de quem não é crente. Porque os crentes voltaram a praticar todas as práticas mundanas, das quais lutaram-se tanto para que eles fossem libertos. Mas com o modernismo, os pastores modernos vão tomando o lugar daqueles tradicionais, conservadores, fiéis à santidade, à doutrina, à palavra de Deus, que eles acabam
envolvendo a igreja em um liberalismo pecaminoso. De maneira que não se sabe mais quem é crente e quem não é. Não sabe-se mais diferenciar o crente do não crente. Porque eles vivenciam as mesmas práticas mundanas. O crente julga como divertimento. E ele julga o ímpio como algo pecaminoso. Ou seja, o que é pecado praticado por um crente deixa de ser pecado. O que é pecado praticado por um não crente continua pecado. É assim que o crente acha, os pastores acham que Deus vê. Porque o que o crente faz de mundanismo, de mundano, é como divertimento, é se divertindo. Então é lamentável. Mas nós, crentes, temos diferença entre aqueles que não são crentes. Então Paulo, ele diz para os crentes em Éfeso: olha, vocês são gentios, mas vocês têm uma diferença em relação aos outros gentios. Que vocês não andam mais como eles andam. Vocês não fazem mais o que faziam como eles fazem hoje. O que diferencia você dele e eles de você é que você não faz mais aquelas obras mundanas, pecaminosas, carnais, fruto da carne, do desejo carnal que você fazia antes e que eles ainda fazem. É isso que vai ver que vocês são gentios, mas diferentes. Nós crentes sempre prismamos por ser diferente, no servir a Deus, coisa que os não crentes não faz. Mas sabe qual é a diferença que os crentes hoje estão querendo? É a diferença na cor do cabelo, não conformado com a cor natural do seu cabelo. É a diferença na cor da boca, não conformado com a cor da boca. É ser diferente na cor da pele, descolorindo a pele. É ser diferente nas roupas, vestindo essas roupas sensuais, que mostram o decote dos seus seios, que mostra o tamanho, a cor da sua calcinha. É nisso que os crentes hoje querem ser diferentes. Eles querem ser diferentes dessa maneira, dessa forma. Eles querem ser diferentes na cor das unhas, tudo pintada, colorida. É nisso que os crentes hoje querem ser diferentes. Eles não querem ser diferentes na maneira de viver espiritualmente, na alma. Mas eles querem ser diferentes no corpo, trazendo coisas mundanas para o seu corpo. É nisso hoje que está a diferença dos crentes. Os crentes não são felizes com o que ele é. Jesus não é o suficiente na vida desse crente para ele se conformar com o que ele é e como o que ele é. Então ele procura pretextos mundanos e traz para o seu corpo e coloca no corpo para que ela seja diferente. E aí nós vemos hoje pessoas escuras com cabelo loiro, pessoas brancas com os cabelos marrom, pessoas negras com o cabelo dourado. Ou seja, é tudo uma mentira. Os crentes vivem mentira hoje, na sua aparência. Eles apresentam-se a Deus, a Jesus, com uma falsa aparência. Eles apresentam-se a Jesus com uma falsa estética, com uma estética
ética mentirosa, falsa, que tem que estar retocando todos os meses, todos os dias. Eles se apresentam a Jesus dissimuladamente. Não como são, não com o que é, com o que são. Essa é a igreja mundana de hoje. É muito fácil hoje você olhar e ver estampado no crente as características mundanas, inerente do mundo, característica que pertence ao mundanismo. E não alguém que diz que tem Jesus, que é salvo, que vai para o céu, que vive a santidade do Espírito de Deus. Não, irmão, isso é uma mentira. Os pastores aqui não têm cunhão, não têm coragem para condenar tais práticas. Porque eles perderam a moral. Estamos vivendo uma era de pastores sem moral para pregar. Sem moral para estar em cima de um altar. Porque eles não têm coragem para combater contra o mundo e o seu sistema de coisa que hoje estão trazendo para dentro das nossas igrejas. É mais fácil atacar quem ataca tais práticas, quem ataca tal sistema mundano. É muito mais fácil pegar o microfone e dizer que estamos errados, falar dessa maneira. Porque isso é costume. É costume, mas não é da igreja. É do mundo. É costume, mas não é costume santo. Escandaliza. Coloca em dúvida a fé. A incerteza no que nós temos crido, em quem nós cremos. No poder daquele que pregamos que ele pode transformar quando nós não estamos transformados. Quando as características, a imagem que trazemos no corpo é a do mundo. Semelhante com a daqueles que não são crentes. Então que moral nós temos? Que moral temos nós para pregar contra? Que moral temos nós para dizer para as pessoas não crentes que Jesus as quer salvar? Salvar do quê? Se naquilo que nós queremos salvar os que não são crentes, nós vemos nos nossos crentes. E que eles é quem precisa ser salvo dessa onda de mundanismo e de vaidade tão estampado claramente em seus corpos. Nessa falsa imagem, nessa falsa aparência. Você já pensou, irmão? O irmão Joel, esse que vos fala, careca, eu deixar meu cabelo crescer e colocar aquelas trancinhas caindo nos olhos, o nome lá, sei lá, Calacalã, sei lá. Se eu quisesse, eu poderia colocar para ser diferente. Numa demonstração de infelicidade com o que sou, como sou. Mas eu sou feliz. Eu me amo. Eu amo meu corpo como sou, como ele é. Então eu não preciso desses incrementos mundanos, vaidosos, carnais, nenhum anseio doentio e pecaminoso de querer ser diferente do que eu sou. Eu quero parecer com fulano, ciclano, beltrano. Aí apresenta-se na igreja com essa mentira que traz em seu parecer, com essa falsa imagem, essa falsa cor dos cabelos, esse cabelo de tamanho falso, esse rosto falso, essas vestes falsas. Tudo hoje nos crentes é falso, mentiroso. E vem apresentar-se a Deus, querendo que Deus os aceite. E acha que Deus está aceitando, viu? Esse é que é o perigo.
nós sabemos que estamos totalmente fora do padrão natural de Deus, do padrão como Deus nos fez, e achar que Deus está se agradando de nós. Isso é que é o engano. Aí que está o perigo para o crente. Porque ele sabe o que faz, se está certo, segundo a palavra de Deus, ou se não está. Mas ele faz. E por haver um certo silêncio, não haver uma certa cobrança, ele acha que tem a aprovação de Deus. É onde está o engano, meu irmão. É onde virá a surpresa, o fator surpresa. Aparta de mim, que eu nunca vos conheci. Mas eu falava língua, mas eu chorava, orava, pregava, expulsava demônio, mas eu nunca te conheci, vai dizer Jesus. Você fazia tudo isso, operava milagre, maravilha, profetizava, falava língua, mas eu, Jesus, nunca te conheci. Você era um estranho dentro da igreja, usando os talentos em nome de Jesus, mas eu nunca te conheci. Isso é doído, isso é doloroso. Você está dentro da igreja, fazendo todas essas coisas maravilhosas aos olhos de todos, que olha e vê e fala: nossa, aquela irmã, aquele irmão é um profeta. Nossa, aquela irmã ora, Deus cura. Deus, mas pratica a iniquidade. Pratica o pecado mundano, a vaidade mundana, a jogatina, como divertimento. Se divertindo com o pecado. Provérbio 10, 23, que falamos aqui anteriormente. Você se diverte com o pecado. Você faz das práticas pecaminosas que escandaliza divertimento para a tua carne. Para o espírito não é para a carne. Para satisfazer a tua alma pecaminosa, a tua alma mundana que está presa ainda por essas coisas mundanas, das quais você sente necessidade de fazê-las, de praticá-las. É isso, irmão. Essa é a verdade que estamos vivendo. Não há como fugir dessas realidades. Por mais que os pastores não nos aprovem, não nos apoiem num tipo de mensagem como essa, mas eles sabem que é a verdade o que nós estamos pregando. Convencer o homem e a mulher do juízo, da justiça e do pecado é a pregação da igreja. E não estimular a essas práticas, incentivar, dar seu endossamento, dar seu apoio e dizer que estamos só nos divertindo, zombando do pecado. Provérbio 14, 9. Mas nós temos uma diferença em relação aos outros gentios. Temos uma diferença de crente para o não crente. E essa diferença está na nossa maneira de andarmos. Não é um andar literal, é um andar espiritual que reflete no corpo, na maneira como nós andamos diante de Deus neste mundo, aos olhos deste mundo que nos observa e que está aí para nos pegar e dizer: mas peraí, crente joga? Peraí, mas crente anda de short? Peraí, mas crente pinta cabelo? Peraí, mas crente faz isso? Por quê? Porque isso são práticas mundanas que quem é do mundo as conhece como não práticas de crente.
temos uma diferença, irmão. E ela, lamentavelmente, hoje é vista pelos crentes naquilo que traz em seu corpo. É um competitismo carnal, mundano dentro da igreja. Você olha para a pessoa e você sabe que aquilo ali não é ela. Aquilo não é dela. Foi colocado. Ela sentiu-se vazio. Ela sentiu-se a necessidade de pôr aquilo, de trazer aquilo em seu corpo para chamar a atenção, para diferenciar-se daquilo que ela é e pelo que ela era, ele era conhecido. Agora tão diferente. Os crentes estão até tatuando o corpo. E quem tatuou nem se preocupa em desfazer a tatuagem. Continua ostentando a tatuagem no corpo, fazendo com que as pessoas também tenham o desejo de tatuar. Porque isso aí é pregar o tatuar. Porque a pessoa olha para a tatuagem numa irmã, ela acha bonita, ela vai fazer uma igual. Então tudo é uma forma de divulgar, de propagar aquilo que é mal. Ou não é mal? Eu acho que não, né, pastores? Desde que você tatue o corpo como um divertimento, eu acho também que isso não é errado. Eu acho que não há mal nenhum, né, pastor? É lamentável, irmão. Mas Paulo fala para os gentios em Éfeso e para os judeus também que não andamos mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha aí. Na vaidade do seu sentido, daquilo que ele sente. Eu sinto de bater uma bola, eu sinto de jogar, eu sinto de usar um short. Qual é a finalidade? Mostrar as pernas, despertar desejo, despertar interesse por ela, e até ela por ela, ou ele por ele, hoje em dia, com esse homossexualismo que aí está. As mulheres não despertam mais só a libido masculina, mas também a feminina por si. E o homem não desperta mais só a libido feminina por ele, mas também a masculina por ele. Então nossos crentes estão modernos, eles estão entregues aos prazeres do seu sentido. Eles andam conforme os seus sentidos carnais, mundanos, nas práticas daquilo que é carnal, condenável. E Paulo chama eles de entenebrecido no entendimento. Há uma treva no entendimento desses gentios, desses que andam assim. São separados da vida de Deus. O seu entenebrecimento de sentido, de entendimento, faz com que eles vivam a vida separada de Deus. A vida diferente da vida que Deus quer que nós vivamos. Uma vida natural, uma vida santa, uma vida nos aceitando, nos amando como somos, com o que somos. E não essa vida mesclada, essa vida pintada segundo a vontade mundana. Mas a vida de Deus. E qual é a vida de Deus? Aquela que Ele te fez, sem esses apetrechos mundanos que você põe no corpo. A vida natural de Deus é aquela como Ele te fez, como você nasceu, como você veio. Essa é a vida de Deus que Ele quer que nós vivamos, glorificando a Ele em um corpo descoberto. E não em um corpo dissimulado, em um corpo marcado, em um corpo totalmente coberto pela a pintura mundana. Não.
A vida de Deus que Ele quer que nós vivamos é a vida natural. Mas quem tem o seu entendimento entenebrecido, cheio de treva, ele vive a vida separada da vida de Deus. Mas isso eles fazem por ignorância, e pela dureza do seu coração. Diferente do crente, que sabe qual é a vida de Deus, qual é a vida que Deus quer para ele, qual é a vida que ele tem que viver, para a qual Deus o libertou. Daquele que é ignorante, que não conhece essas coisas. Então tem uma diferença do crente para o não crente, do gentio para o gentio ignorante. E a diferença está na ignorância, no conhecimento da vida de Deus. Mas o crente, ele tem o conhecimento da vida de Deus e que Deus quer que ele viva. Uma vida em santidade, uma vida natural, uma vida que reflete a naturalidade de si próprio, do seu corpo. Mas aquele que tem um entendimento entenebrecido, tapado, fechado pelo pecado, pelas trevas, e Paulo até diz em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4 também, 1 Coríntios 4, o 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, que é o diabo, cegou-os o entendimento, veja, entenebreceu, dos incrédulos, para que eles não resplandeçam, a luz do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é luz. Ele dissipa as trevas na vida do homem e da mulher, trazendo ele para a luz, para uma vida de luz. Mas o diabo, ele cega o entendimento do ímpio, do incrédulo, do crente incrédulo, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Evangelho da glória de Cristo, Cristo que é a imagem de Deus. E aí, entenebrecido, ele vive a vida separada da vida de Deus. Ele vive a vida segundo o seu sentido, os seus pensamentos. Coração duro, coração que não obedece à palavra de Deus. E tais pessoas, Paulo diz que eles perdem todo o sentimento e se entrega à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Irmãos, é o que estamos vendo acontecer na igreja. Os crentes estão perdendo o sentimento, estão se entregando à dissolução. Irmão, é lamentável o que nós estamos vivendo hoje na igreja. Toda a impureza, tudo aquilo que é impuro, estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas.
pastores covardes, medrosos, que nem prega e nem apoia aqueles que pregam. Mas vós, diz Paulo, aos crentes em Éfeso, não aprendestes assim a Cristo. Não aprendeste assim de Cristo. Não aprendestes que Cristo é assim. Não. Mas esses tais que andam desta maneira é porque eles nunca ouviram a Jesus. Nunca foram ensinados por Jesus. Porque Jesus, Ele é a verdade. Em Jesus está a verdade. Então aqueles que aprenderam, que ouviram a Jesus, eles não andam nos desejos do seu sentido. Eles não andam na vaidade do seu sentido. Não, irmão. Isso é pessoas que estão na igreja, mas nunca ouviram a Jesus. Nunca aprenderam de Jesus. Nunca, irmão. Mas aqueles que ouviram, que em Jesus foram ensinados, eles sabem que quanto ao trato passado, a vida passada, antes de conhecermos a Jesus, antes de ouvirmos a Jesus e sabermos o que Jesus quer de nós, queria de nós, nos despojamos, tiramos tudo de nós, do velho homem, aquele homem velho que não conhecia Jesus e fazia todas essas coisas mundanas, tinha vontade, desejo de praticar essas coisas mundanas que satisfaz a carne, satisfaz os desejos carnais. Mas nós, conhecendo a Jesus, despojamos de nós o velho homem e nos revestimos de um homem novo, criado por Deus. É lamentável, irmão. O velho homem, ele se corrompia com as coisas do mundo, porque era o desejo dele. Mas quando despojamos-nos pelo conhecimento do Evangelho, ao ouvir Jesus, nos despojamos do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, que engana. E nos renovamos no espírito do vosso sentido. Nosso sentido agora já não é mais para ser entregue à vaidade, ao mundanismo. Porque agora renovado
de um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí não temos falta dessas coisas, dessas práticas mundanas, para nos divertirmos e nos sentirmos felizes. Não, irmão. Fomos libertos. Não necessitamos mais disso. E agora, criados em Deus e em verdadeira justiça e santidade, nós deixamos a mentira. Deixamos toda mentira. E essa falsa aparência, esse falso cabelo, essa falsa cor de cabelo, isso é mentira. Mentira não é aquilo só que eu pronuncio. Eu posso estar apresentando para o irmão com uma mentira. Uma mentira falada através de representação. Tem a mentira verbalizada, que é que eu falo, conto a mentira. E tem a mentira através de representação. Eu posso representar em mim uma mentira. Por exemplo, igual eu falei aqui. Os irmãos sabem que eu sou careca. Os irmãos sabem que o meu cabelo é de twin. É aquele cabelo de bombril. Ele não cresce para cair na minha testa, para descer aos meus ombros. Mas aí eu vou lá e coloco. Eu faço um aplique. Eu estou apresentando uma mentira. Eu estou me apresentando, representando uma mentira em mim. Então essa cor de cabelo que não é teu, essa boca, quando você maqueia, quando você a transforma, você está mentindo. Você está apresentando para a pessoa com uma mentira, em forma representativa. Ainda que você não fale, mas você está representando em forma de mentira. Você não deixou de mentir. Você tem prazer em mentir. Você tem prazer em dizer que você é uma coisa que você não é. Você tem prazer em querer que as pessoas achem que aquilo ali é seu, que aquilo ali é de você e não é. Você está mentindo. Você está mentindo com a sua aparência, uma aparência mentirosa. É uma aparência mentirosa essa sua. Porque você não é assim, você não é isso. Teu cabelo não é assim, ele não é isso que está aí. Você está representando a mentira. É lamentável, irmão. É isso que não se prega hoje. Que os pastores, suas famílias, a quem eles defendem, estão envolvidas nisso. Então eles não pregam nem aceitam que alguém pregue. E falar a verdade. É o que eu estou falando aqui. Eu jamais vou olhar para uma mulher de cabelo pintado e dizer que ela está bonita. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo, irmão. Porque ela não é aquilo. Aquilo não é dela, não é dele. Então eu estou concordando com uma mentira. E eu tenho que falar a verdade, doa quem doer. O crente tem que falar a verdade, irmão. Mesmo que ele se tenha
tido como inimigo daquela pessoa contra as coisas que nela há que ele fale. O que Paulo diz aos Gálatas 4,16, que eu sempre cito? Fiz-me acaso o vosso inimigo falando a verdade? Falar a verdade, irmão, acaba nos fazendo inimigo dos crentes. Porque eles não gostam da verdade quando a verdade choca com a sua maneira mundana, vaidosa, carnal de viver dentro da igreja. Eles não gostam, irmão. Mas nós temos que falar a verdade, deixar a mentira e falar a verdade. E falar a verdade nesse sentido também, irmão. Isso é mundanismo, isso é sensualismo, isso é carnalidade. Isso é pessoas que vivem segundo os prazeres dos seus sentidos carnais. Éramos treva. Antes nós éramos treva. Só fazíamos as coisas do pecado, das trevas. Era o que nós éramos, irmão. Trevas. Escuridade. Mas isso em outro tempo, o tempo que nós não conhecíamos a Jesus, o tempo em que nós não conhecíamos a palavra de Deus, o tempo em que nós éramos ignorantes com respeito às coisas de Deus, aquilo que Deus quer de nós, quer para nós, que Deus exige de nós. No outro tempo. Mas quando conhecemos a Jesus, ouvimos a Jesus, aprendemos de Jesus, nós não podemos mais ser treva. Nós agora temos que ser luz, temos que refletir a luz do Espírito de Deus na nossa alma. E não os desejos de uma alma carnal, mundana, vaidosa. Não, irmão. A luz entra em nós, tira da alma todas as trevas e resplandece nela a luz. E a luz reflete no corpo, na naturalidade do corpo. Agora nós somos luz em Cristo. Então, sendo luz e não mais treva, como éramos em outro tempo, agora nós temos que andar na luz. Éramos treva no outro tempo. No outro tempo. Lá atrás, quando não conhecíamos a Jesus. Mas agora, conhecendo a Jesus, tendo sido ensinado por Jesus, estando em Jesus, somos luz no Senhor. Então a recomendação é: andai como filhos da luz. Mas como que vai se andar como filho da luz se em meu corpo há treva? Se as pessoas olham para mim e veem que eu não sou aquilo que eu apresento, que eu aparento, que aquilo que está em mim não é de mim mesmo, eu que coloquei. Como que vão me considerar filho da luz? Se eu faço as coisas do mundo, se eu pratico as práticas que são inerentes deste mundo, desse sistema que é contrário à palavra de Deus. Como que eu vou andar como filho da luz se o meu corpo é treva? Se as minhas práticas são trevas? Não tem como, irmão. Luz e treva não se dão. Ou eu sou treva ou eu sou luz.
comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Quem é luz, ele não concorda com essas práticas, pastor, mundana, que são treva. Quem é luz, pastores? Quem é luz, irmão, não concorda com essas práticas que são trevas, que são do mundo de treva. Então nós condenamos essas práticas. Condenamos esse tipo de passeio. Condenamos esse tipo de acampar para pecar. Ou então, repito, os irmãos podem praticar tudo que vão praticar, tudo que oferece lá no acampamento, aqui fora do acampamento também na rua. Não há problema nenhum. Desde que se pratique como uma forma de se divertirem, de estarem se divertindo. Lamentável. O que nós ouvimos é lamentável. Mas quem é luz não concorda com essas obras, pastor. Igreja, amigo, amiga, quem é luz, quem está em Jesus e sabe que essas práticas são treva, ele não comunica, não concorda. Antes, ele condena, e eu condeno piamente tais práticas. Não é de quem é salvo, crente, liberto. Se divertir não é brincar com o pecado. Não é brincar de pecado. Isso não é divertimento. Acabou a igreja, irmão. A igreja acabou. E eu vou falar novamente, hein, irmão. Se forem salvos, Deus terá que salvar os não crentes, irmão. A não ser que esse Deus que pregamos não é o da Bíblia. Não é. Porque se um crente pode ter obra de não crente e o não crente com obra de crente não for salvo, se o justo pode praticar as injustiças e ser salvo, e os injustos praticar a justiça e não for salvo, então esse Deus é injusto. Ele é injusto. Então a salvação se resume em apenas pertencer a uma denominação. E não a fé. E fé se implica em toda a obediência para viver à luz da palavra de Deus em um corpo natural. Se não for isso, Deus terá que salvar a ambos ou não salvar a ambos. Irmão, nós estamos brincando com as coisas de Deus, irmão. Nós estamos brincando com as coisas de Deus. Isso é a verdade que estamos vivenciando. Mas Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, que nós lemos, ele notificando aos irmãos em Coríntio o Evangelho. Ele notificou o Evangelho que ele já tinha pregado a eles, e no qual eles tinham crido. Paulo pregou o Evangelho aos coríntios, eles creram, e agora Paulo está lhe notificando esse mesmo Evangelho, fazendo eles tomar nota, cientizando
de que aquele evangelho que ele pregou e que eles receberam, eles deveriam permanecer nesse evangelho, na obediência, no cumprir, no praticar, não deixar a vida ser moldada por esse evangelho que ele pregou e eles receberam, e eles teriam que permanecer nele. Não adianta ouvir o evangelho, só ouvir e não permanecer. Permanecer aqui é obedecer, é praticar, é viver o evangelho, é viver segundo e conforme o evangelho. Aí Paulo diz que esse evangelho que eu vos notifico, que é também o que eu vos preguei, o qual vocês receberam e no qual também permanecestes. Eu quero que vocês saibam, disse Paulo, que por esse evangelho também vocês são salvos. Porém, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, é ouvir, crer, receber, permanecer e não mudar. Porque é por esse evangelho que sois salvos. Se o retiverdes, se o reter, como vou tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Quem muda a mensagem do evangelho, quem ouve o evangelho e vive uma vida totalmente mundana, a características mundanas, o parecer mundano, a estética mundana do mundo, é porque creu em vão. Nunca creu verdadeiramente em Jesus para aceitar o evangelho e permanecer nele, crendo que por ele é que serão salvos. Mas só se reter esse evangelho para obedecer, como vou tenho anunciado, como ouviu. Não é o que acontece hoje. Os pastores estão mudando a mensagem do evangelho. Estão mudando, estão entregando a igreja ao mundanismo, as práticas nocivas, hostil ao evangelho, que contraria a mensagem do evangelho. Não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, antes condenar essas práticas mundanas, carnais da carne. Elas não dão fruto para a vida, elas têm cheiro de morte espiritual. Mas lamentavelmente é o que se prega, é o que se ensina, é o que se estimula, é o que se incentiva nas nossas igrejas, sobre os nossos altares. Mas retenha o evangelho como você creu e nele permaneça, porque é por ele que nós vamos ser salvos. Que assim Deus possa nos abençoar e nos guardar e ter misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.